Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Aula de hoje falaremos sobre responsabilidade tributária por sucessão. Para falarmos sobre responsabilidade tributária por sucessão, separe, por favor, artigos 130 a 133 do nosso CTN. No artigo 130, primeira modalidade de responsabilidade tributária por sucessão é do adquirente de um bem imóvel. Acompanhe comigo a leitura do artigo 130 e eu já te explico sobre essa modalidade de responsabilidade tributária. Temos aqui, artigo 130 do CTN, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Bom, aqui nesse dispositivo temos que ter uma certa calma para ler e compreendê-lo. Por quê? Veja, aquele que adquire um bem imóvel, ele via de regra será responsável por pagar os tributos devidos pelo bem imóvel. Isso é importante você se atentar. Por que eu já coloco via de regra? Porque o próprio dispositivo diz, ó, salvo, deixa eu voltar aqui, salvo quando conste do título prova de quitação. Isso eu já explicarei a vocês. Primeiro eu tenho que saber qual é a responsabilidade daquele que adquire um bem imóvel. Bom, aquele que adquirir o bem imóvel, como disse, via de regra, vai ter que responder por pagar as dívidas devidas pelo bem imóvel. Mas concentra, se você está adquirindo um bem imóvel, você será responsável por pagar as dívidas tributárias do bem imóvel. O artigo 130, caput, ele esclarece quais são esses tributos que serão responsáveis o adquirente para pagá-los. Primeiramente, quanto aos impostos, não é qualquer imposto não, mas o artigo 130 deixa-nos claro que serão impostos cujo fato gerador seja a propriedade, posse e domínio útil de um bem imóvel. Ora, vem cá, quais são os dois únicos impostos que nós temos hoje, cujo fato gerador seja a propriedade, posse e domínio útil? Será o IPTU, caso de bem imóvel urbano, e o ITR, caso de bem imóvel rural. Então, são apenas esses dois impostos. Eu tenho o IPTU e ITR. Logo, aquele que adquirir um bem imóvel via de regra, quanto aos impostos devidos pelo bem imóvel, ele será responsabilizado por pagar IPTU ou ITR. Eu digo IPTU ou ITR porque, se for bem imóvel urbano que ele está adquirindo, ele vai ser responsável por pagar o IPTU. Se for um bem rural que ele está adquirindo, ele será responsável por pagar o ITR. Além desses impostos, aquele que adquire o bem imóvel também, via de regra, será responsável por pagar as contribuições de melhoria devida pelo bem imóvel. Então, contribuição de melhoria e taxas. Mas atenção, quanto às contribuições de melhoria, não tem dúvida, né? Nós iremos ter uma aula específica para trabalharmos com as espécies tributárias, mas, na verdade, contribuição de melhoria, você sabe, quando há uma obra pública e que decorre em valorização imobiliária para o contribuinte, ele terá que pagar à luz do artigo 145, inciso 3 da nossa Constituição Federal. Então, a Constituição determina, frente a uma obra pública com valorização imobiliária, tem que pagar a contribuição de melhoria. Se eu adquirir um imóvel em que o antigo proprietário não pagou essa contribuição de melhoria, eu, via de regra, na condição de adquirente, serei responsável. Ok? Agora, taxa. Taxa, cuidado. Quando nós falamos de taxas, abrimos um parêntese aqui. Também será objeto de comentários em uma aula específica sobre taxas, lá para frente no nosso curso, mas para você compreender. As taxas estão previstas em nossa Constituição Federal, artigo 145, inciso 2. E elas poderão ser criadas em duas circunstâncias, quais sejam.
elas poderão ser criadas frente ao exercício regular do poder de polícia e pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. A primeira possibilidade de ser criada uma taxa, frente ao exercício regular do poder de polícia, compreendemos por ora da seguinte forma: toda vez que nós, contribuintes, ao querermos exercer um direito nosso e tivermos que buscar uma autorização da autoridade administrativa, eu terei que pagar essa taxa em razão do exercício regular do poder de polícia. Funciona como uma fiscalização da autoridade administrativa para fiscalizar se o contribuinte está exercendo o direito dele de forma apropriada, se está exercendo a atividade dele de forma apropriada. Então, a autoridade vai ao contribuinte para fazer essa fiscalização e aí sim vai cobrar a taxa de exercício regular de poder de polícia. A exemplo, taxa de alvará. Eu, enquanto contribuinte, tenho o direito de realizar uma construção, porém, para que eu realize a minha construção, eu tenho que pedir uma autorização para a autoridade administrativa. Ela vai até o meu local, verificar se ali comporta ou não comporta a realização daquela construção. Para tanto, o que ela vai fazer, então? Vai me cobrar uma taxa de alvará, que é a taxa de exercício regular do poder de polícia. Outro exemplo, taxa de vigilância sanitária. A autoridade administrativa vai até o estabelecimento do contribuinte para verificar se a atividade está sendo exercida de forma correta. Então, ele vai ter que pagar lá a taxa de vigilância sanitária, que é uma taxa de exercício regular do poder de polícia. Ok. Agora, a segunda modalidade de taxa, digamos assim, é frente ao exercício, à utilização de um serviço público específico ou divisível. Esse serviço público tem que ser específico e divisível para que possa ser cobrada essa taxa. Serviço público específico e divisível é aquele que eu olho para o serviço e eu sei exatamente qual foi o serviço prestado. Divisível é quando eu consigo mensurar o quanto cada contribuinte está se valendo do serviço. Então, toda vez que eu olhar para um serviço e puder mensurar o quanto cada contribuinte está se valendo do serviço, eu digo que o serviço é divisível. Então, comporta a cobrança dessa segunda modalidade de taxa. A exemplo, a taxa de coleta de lixo individual. A coleta de lixo individual é um serviço público específico e divisível. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal publicou a súmula vinculante de número 19 para dizer: é cabível a cobrança de taxa sobre a coleta de lixo individual, é constitucional. Pois bem, e como eu disse, sobre taxa, nós teremos uma aula específica para tratarmos bem sobre esse tema. Agora, voltando aqui, quando você adquire um imóvel, você será responsável, via de regra, por pagar, então, impostos, mas aqueles que tenham por fato gerador a propriedade, posse e domínio útil, as contribuições de melhoria e as taxas, quais? Não a taxa de exercício regular do poder de polícia, mas a taxa de serviço público específico e divisível. Por quê? Porque eu sempre, enquanto adquirente de um bem imóvel, eu serei responsável por pagar os tributos devidos pelo bem imóvel e não pela atividade exercida pelo contribuinte. Quando eu falo de taxa de exercício regular do poder de polícia, essa taxa vai fiscalizar a atividade do contribuinte. Então, eu vou comprar o imóvel e eu não tenho nada a ver com essa taxa devida pelo antigo proprietário que exercia atividade de forma irregular. Eu, enquanto adquirente, eu tenho que responder pelos tributos devidos pelo imóvel. A taxa a que se refere o artigo 130 é uma taxa em razão de serviço prestado ao imóvel. É uma taxa, portanto, de serviço público específico e divisível. Eu faço questão de trazer aqui para vocês dessa forma, porque a banca aqui tem cobrado muito sobre responsabilidade por sucessão e se apega a esses detalhes da taxa, é a banca do Sebrasp, a banca do CESP. Então, por isso que vale a pena você ter atenção. Quando se fala de taxa na aquisição de bem imóvel, é uma taxa referente a um serviço prestado ao bem imóvel, porque aquele que adquire o bem imóvel, ele é responsável por pagar os tributos do bem imóvel via de regra. E exemplo, justamente o que eu falei, da taxa de coleta de lixo individual. É um serviço prestado ao bem imóvel. Por isso, se eu adquirir um imóvel com dívida dessa taxa, eu, enquanto adquirente, via de regra,
terei sim que pagar essa taxa, certo? Mas se eu adquiro um imóvel e junto vem taxa de vigilância sanitária, a taxa de vigilância sanitária não é de minha responsabilidade, porque a vigilância sanitária não tem nada a ver com o imóvel, mas tem a ver com a atividade desenvolvida pelo antigo proprietário. Ok? Então, muita atenção com isso na hora da tua prova. Agora, vem cá, um exemplo só para você se atentar a tudo quanto é pegadinha que pode aparecer na prova. Imagine que eu, Josi, comprei um imóvel no ano de 2016. No ano, então, de 2016, comprei aqui um imóvel de Maria. Então, Maria vendeu para mim. Como eu comprei esse imóvel, incide o ITBI, Imposto Transmissão de Bens Imóveis por Título Oneroso. E no município em que é situado esse bem imóvel que eu comprei, determina a legislação que quem é contribuinte do ITBI é o comprador. Então, eu, Josi, tinha que ter pago o ITBI. Só que, por alguma razão, eu me esqueci, não estava, com dinheiro, deixei passar, não paguei esse ITBI. E como eu não estava muito de pagar imposto nesse decorrer de tempo, acabei deixando para trás de pagar o IPTU referente a 2017 e referente a 2018. E também não paguei IPTU de 2019. Você, vou colocar aqui, Paulo, compra o meu imóvel, vamos imaginar aqui, maio de 2019. Então, é um adquirente. E você não tem uma prova de quitação, que eu já vou te explicar o que seria essa prova de quitação. Mas se você não tem a prova de quitação, o que eu tenho? Regra do caput do artigo 130 do CTN, qual seja, aquele que adquire um bem imóvel será responsável por pagar as dívidas tributárias referente a esse bem imóvel. Ok. Então, Paulo compra de mim, olha para mim e fala, Josi, tá tudo certo? Tem alguma dívida tributária? Eu digo, claro que tá tudo certo. Tá aqui, ó, até vou fazer um contrato para você para dizer que tá tudo certo. Ok. Bate na casa de Paulo, o fiscal, para dizer, oi, Paulo, vim cobrar aqui de você, veja, o ITBI referente a 2016 e o IPTU referente a 2017, 2018 e 2019. Você, Paulo, tem alguma prova de quitação desses impostos? Não, só tem um contrato da vendedora. Isso não é prova de quitação. Então, você é responsável por pagar o IPTU e o ITBI. Paulo pega o telefone e me liga e fala, Josi, acho que tem um problema aqui. O fiscal está me cobrando IPTU 2017, 2018, 2019 e ITBI 2016. Só que, Josi, eu comprei o imóvel agora, em maio de 2019. Não sou eu que tenho que pagar esse IPTU aí do passado. O que eu vou falar para Paulo? Paulo, você nem foi ver se tinha dívida tributária ou não. Então, você não tem uma prova de quitação. Se o fiscal está dizendo que tem aí dívida, então você é responsável, sim, por pagar. Artigo 130 do CTN. Ele vai dizer, você está de brincadeira? Você falou que não tinha dívida? Eu vou, mas quem sou eu? Frente ao fisco, se o fisco está dizendo que tem, então tem dívida. Mas para não dizer que eu não sou sua amiga, veja, o artigo 130 do CTN determina que aquele que adquire um bem imóvel sem prova de quitação será responsável por pagar impostos cujo fato gerador seja a propriedade, posse e domínio útil. Ou seja, você é responsável apenas por pagar os IPTUs que eu não paguei. Quanto ao ITBI, não entra na responsabilidade tributária do artigo 130 do CTN. Por quê? É só você voltar. Olha o que diz. O artigo 130, ele é claro, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, então, impostos cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil ou posse de bens imóveis. O ITBI tem por fato gerador o quê? A transmissão de um bem imóvel por título oneroso. Então, o ITBI, ele não é abarcado pelo artigo 130 do CTN. Se você comprar um imóvel com dívida de ITBI,
você não será responsável por pagar essa dívida. Você só responde por pagar os tributos bem definidos pelo caput do artigo 130 do CTN, referente a impostos IPTU ou ITR. Quanto à contribuição de melhoria, sim, você será responsável. E taxas, tão somente aquelas prestadas, cobradas com relação a serviços prestados ao bem imóvel. E aí entra na situação. E também você só será responsável por pagar esses tributos aqui pré-determinados pelo caput do artigo 130 do CTN, se você não tiver uma prova de quitação. E aí vem a pergunta, Josi, o que é essa prova de quitação, Josi? Bom, essa prova de quitação não é um contrato assinado pelo vendedor, não, dizendo que não tem dívida. Não, isso daí para o fisco não tem nenhum valor. A prova de quitação a que se refere o artigo 130 do CTN diz respeito à famosa CND, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. CND significa Certidão Negativa de Débito Tributário. É quando você vai até a autoridade administrativa e ela diz, não tem dívida tributária. Então, ela vai lhe entregar uma certidão negativa de dívida tributária. Essa certidão é o sonho de consumo de todo contribuinte. Algo que certifique que você não deve. Olha que maravilha, maravilhoso. Então, a CND é uma prova de quitação. Só que aí você vai perguntar, ô Josi, parece-me um tanto quanto óbvio, né? Se eu tenho uma prova de quitação, uma certidão negativa de débito, expedida pela autoridade administrativa em que ela diz, ó, não tem nenhuma dívida tributária, é claro que eu não vou ser responsável por pagar nada. Afinal, eu tenho uma prova que diz que não tem nenhuma dívida, então não tem dívida o imóvel. O problema é o seguinte, é que o fisco, e nós também iremos estudar em aula específica, o fisco ele tem um prazo de até 5 anos para constituir o seu crédito tributário. Logo, o fisco ele tem um prazo de até 5 anos para verificar se o contribuinte deve ou não deve alguma coisa. Nós dizemos, então, que, como o fisco tem um prazo de até 5 anos para constituir o crédito, e nós iremos estudar que a constituição do crédito é por meio do lançamento tributário, se durante esse lapso temporal de 5 anos, você vai até a prefeitura e agora em 2019, por exemplo, você foi até lá para ver, ó, tem alguma dívida esse imóvel que eu estou comprando? No dia que você foi, a prefeitura não detectou nada. Ela não tinha ainda constituído o crédito. E não tem problema, porque afinal de contas, ela tem até 5 anos para constituir o crédito. Depois que passa esse prazo de 5 anos, se ela não constituir o crédito, ocorre o que nós denominamos em direito tributário de decadência. A autoridade perdeu o prazo para constituir o crédito. Ela tem até 5 anos para constituir um crédito. Não constituiu dentro de 5 anos, perdeu, nunca mais vai poder constituir. Ok, mas ela tem até 5 anos. Então, de repente, você foi hoje lá na prefeitura, vai comprar o imóvel, e é isso que a gente recomenda que todos façam, busque as certidões, por isso que às vezes na negociação pode demorar um pouquinho mais de tempo, porque você tem que ter acesso a todas essas certidões. Você vai até a prefeitura, caso compre um imóvel urbano, e pergunta, há alguma dívida? Não, não é. Então, vai ser-lhe entregue uma CND. Essa CND, pode até observar, ela tem uma duração, uma validade de 30 dias. Mas essa validade de 30 dias serve para quê? Porque como o fisco pode constituir o crédito dentro de 5 anos, a tua CND não pode viver para sempre. Ela tem uma duração de validade de 30 dias, de modo que você vai comprar o imóvel, vai assinar o contrato no dia 15 do mês, então a tua CND tem que estar dentro desse prazo. Se você expediu a CND em janeiro de 2019, mas vai celebrar o contrato em maio de 2019, aquela CND já não tem validade, porque justamente o fisco pode a qualquer momento constituir o crédito tributário. Então ele te dá um prazo de validade da CND para que você possa realizar a negociação e que você não enquadre-se no artigo 130 do CTN, mais ou menos para dizer, ó, o bom contribuinte, ele vai verificar se o imóvel tem dívida ou não. Esse contribuinte que vai verificar, ele merece, então, ter aqui a garantia
que ele não vai pagar aquela dívida tributária. Agora, o contribuinte acabou de sair da prefeitura com a CND no braço, vai assinar o contrato. Só que ele pôs o pé para fora da prefeitura, olha o que acontece. A prefeitura constitui os créditos referente a 2018, 2017, 2016 de IPTU. E aí ela poderia? Poderia. Só que o adquirente, como tem uma CND, e a CND tem a validade, está dentro da validade, ele, adquirente, não responderá por pagar essa dívida tributária de IPTU, porque o artigo 130 deixa claro, ele só será responsável se não tiver uma prova de quitação. E a CND é essa prova de quitação. Como eu disse, serve de garantia, porque às vezes o contribuinte deixa realmente de comprar o imóvel, porque ele sabe que se houver dívida tributária, ele vai ser responsável por pagar. A partir do momento que ele tem uma CND, ele se exime dessa responsabilidade. Por isso, ser tão importante a CND e muitos de vocês já terem conhecimento sobre essa CND, porque realmente ela serve de prova de quitação. Quem tem essa CND em mãos, dentro da validade, e eu repito, essa validade é de 30 dias, porque a autoridade administrativa ela pode a qualquer momento constituir um novo crédito e aquela validade tem que perder, aquela CND tem que perder a validade. Ela tem que ser válida durante um tempo. Não vai falar também, um dia. Saí da prefeitura, não tive tempo de assinar o contrato. Perdi. Amanhã eu volto lá. Não. Então, é dado um prazo para que o contribuinte possa resolver a sua compra e se eximir da responsabilidade que fala o artigo 130 do CTN. O professor Paulo de Barros Carvalho, ele trata a responsabilidade tributária, em minha opinião, de uma forma bem bacana, que entende que trata-se de uma sanção. O responsável, ele ganha uma sanção. Por quê? Porque caberia, sim, ao adquirente do bem imóvel verificar se havia ou não dívida tributária, para colaborar, inclusive, com as autoridades administrativas. Como ele não verificou, então, sanção, ele será responsável tributário por pagar essa dívida tributária, ok? Agora, frente à CND, ele se exime e quem vai ter que pagar, então, é o antigo proprietário. Né? Não pense, então ficou sem ter que pagar o IPTU. Não, claro que não, vai ter que pagar. Mas quem vai pagar não é mais o adquirente, porque ele tem uma CND, tem uma prova de quitação, é o antigo proprietário, certo? Agora, por gentileza, faça uma leitura do parágrafo único do artigo 130 do CTN. Também é extremamente importante. Olha o que diz o artigo 130. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sob o respectivo preço. Então, no caso de arrematar um bem em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Como assim, Josi? Vamos imaginar que você acabou de arrematar um bem em asta pública. Então, você não comprou o bem de particular, não. Você acabou de arrematar esse bem em asta pública. Digamos que o bem estava avaliado em 200 mil e você arrematou por 100 mil. Então, você está feliz da vida porque arrematou esse bem imóvel por 100 mil reais. Enquanto você está todo feliz, alegre, contente, contando que você adquiriu por 100 mil um imóvel que tinha sido avaliado por 200 mil, de repente bate na tua casa aí um fiscal dizendo: senhor fulano, sim, você acabou de arrematar um bem imóvel em asta pública? Sim, olha que maravilha, veio me dar os parabéns? Não, é que você tem uma dívida agora de 50 mil reais, deixa eu até mudar a cor da canetinha. Você tem uma dívida de 50 mil reais de IPTU. E como você é o adquirente do imóvel, você é responsável por pagar essa dívida tributária. O que você vai dizer para ele? Não sou mesmo. Parágrafo único do artigo 130 do CTN. No caso de arrematação em asta pública, o valor da dívida tributária, subroga-se no valor arrematado. Como assim? Pelo parágrafo único do artigo 130, o valor dessa dívida tributária subrogar-se-á no valor arrematado. Então, se eu tenho um valor de 100 mil reais que eu arrematei e a dívida é de 50 mil, essa dívida vai sair desse montante aqui, de modo que o arrematante, ele adquire o bem imóvel
livre de quaisquer dívidas tributárias, porque trata-se, inclusive, de uma aquisição originária. Então, o arrematante vai adquirir livre de quaisquer dívidas tributárias. Certo? Tranquilo? Claro, a pergunta que não quer se calar. Nesse caso, tudo bem, Josi. Foi a dívida de 50 mil e eu arrematei o imóvel por 100 mil. Ok. E se a dívida fosse superior ao valor que eu arrematei? Bora! Vamos trazer aqui. Então, você arremata o imóvel por 100 mil, mas a dívida de IPTU é de 150 mil. E aí? E aí o entendimento predominante do STJ continua nesse sentido, de que a arrematação é uma aquisição originária, de modo que aquele que arremata o bem imóvel adquire sem dívida tributária. Então, vai arrematar e vai adquirir sem nenhuma dívida tributária. Mas e essa diferença vai ser cobrada de quem? Há um tempo, muitos entendiam que estaria extinto o crédito, mas não. Se você for, inclusive, olhar lá nas hipóteses de extinção do crédito tributário, que nós teremos uma aula exclusiva para tratar a respeito, que estão no artigo 156 do nosso CTN, você vai ver que não tem nenhuma dessas hipóteses aí que vai extinguir o crédito. Ah, arrematou um valor, mas a dívida tributária é superior, então está extinto o crédito. Não. O arrematante não vai ter que pagar realmente, porque trata-se de uma aquisição originária, porém, entende-se que quem vai ter que pagar essa diferença, adivinha? É o antigo proprietário. Então, vai ter que pagar. Eu não posso dizer, sendo arrematado por um valor menor, então está extinto o crédito tributário. Negativo. Quem vai pagar é o antigo proprietário. Isso é o que nós temos, várias decisões já a respeito, ok. Mas temos uma decisão mais recente em que o STJ, infelizmente, em minha opinião, tem aplicado aí algo diferente no seguinte ponto. Entende o STJ de que, quando é realizada a arrematação de um bem imóvel em asta pública e no edital faz constar que há uma dívida de imposto, determina-se, então, que não vai ser aplicado o parágrafo único do artigo 130 do CTN, e que o arrematante, ao adquirir, ele se torna responsável por aquela dívida tributária. Não entendi nada que você falou, então vamos lá. Essa decisão mais recente do STJ diz o seguinte, vai arrematar o bem por 100 mil, ok? Ok. Só que o edital diz, olha, esse imóvel que está a leilão, em asta pública, tem uma dívida de IPTU na monta de 50 mil reais. Aí o arrematante arremata por 100 mil reais. Ao invés daí, depois, quando o oficial de justiça vier cobrá-lo, o fiscal vier cobrá-lo 50 mil de IPTU, ao invés dele aplicar o parágrafo único do artigo 130 para dizer, não, essa dívida de 50 mil, você subroga-se no valor arrematado, tira dos meus 100 mil, o entendimento do STJ é, se houver menção no edital sobre a dívida tributária, você está assumindo aquela dívida tributária. Então, eu não aplico o parágrafo único do artigo 130 e vou ter que pagar 50 mil de IPTU. Mais, 50 mil de IPTU. Como eu lhe disse, em minha opinião, isso chega a ser um absurdo, tá? Não tem como eu afastar o parágrafo único do artigo 130, só porque há previsão no edital de dívida tributária. Porém, decisão mais recente foi nesse sentido. Então, cuidado com isso na hora da sua prova, ok? Bom, quanto à responsabilidade na aquisição de bem imóvel, é isso que nós temos de mais importante. Passamos agora para a segunda modalidade de responsabilidade por sucessão. Passamos lá para o artigo 131 do CTN e vamos iniciar a nossa análise com o inciso 1, que diz, são pessoalmente responsáveis. Você já até grifa aqui, Circula. São pessoalmente responsáveis. Inciso 1, o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. E aí, o que você me diz desse dispositivo? Vamos comentar com mais tranquilidade no nosso segundo bloco de aula? Então, vamos lá. Convido vocês para o nosso próximo bloco para falarmos sobre essa responsabilidade do artigo 131 do CTN. Não saia daí,
Tô de olho em você.